pessoal, tudo bem com vocês? Esse mês nós completamos 2 anos de canal, não foi isso, amor? Isso mesmo. 2 anos de canal, gente. Estamos muito felizes. Agradecemos muito a cada um de vocês que tem assistido o nosso canal, os nossos vídeos. Tem gente que tá com a gente desde o inicinho, então muito obrigada. E como estamos fazendo aniversário, quem ganha o presente é quem, amor? Os nossos inscritos. Os nossos inscritos do canal, quem assiste os vídeos, quem está aqui. E eu trouxe um presente assim muito especial pra vocês. Revelando meu segredo, né, amor? Um segredo bem escondido, velho. Revelando meu segredo, gente. Muita gente tá pedindo isso, tem tempos. Sempre que eu coloco alguma coisa aqui relacionada, as pessoas pedem. E a gente preparou um momento especial pra presentear vocês com esse presente muito especial, né? Tudo especial. Que é a minha receita de buttercream. Ai, que tudo! Sério? Vai Sim, dar uma receita? amor, sério. Ah, não. Esse vídeo tem que dar muito like, o pessoal tem que assistir. Ah, é um presente que eles merecem, É. né, amor? E é uma receita muito versátil, que ela vai apenas 3 ingredientes, que é ovos, manteiga e açúcar. Então, assim, ingredientes super fáceis, super acessíveis que a gente normalmente tem em casa, né, amor? Isso mesmo. E super fácil de fazer. Então eu vou ensinar pra vocês hoje o buttercream de merengue suíço. Embolei aqui. Buttercream de merengue suíço. E espero muito que vocês gostem da receita. Tem muita decoração aqui no canal que eu utilizei o buttercream. Então assim, vocês podem já pegar, já adaptar. Nós vamos começar pelo nosso merengue. Então como é o buttercream de merengue suíço, vamos começar pelo nosso merengue suíço. E para isso eu vou colocar aqui na nossa panela 240 gramas de açúcar. É muito importante para o sucesso do seu buttercream, para ficar lindo, perfeito, você ter uma balança em casa. E ela ajuda muito você ter precisão e sucesso na sua receita. Eu vou colocar na descrição também xícara, mas para ficar garantido, use balança, que é bem melhor. 180 gramas de claras. Aqui eu estou só mexendo as claras com açúcar. Eu estou usando aqui açúcar refinado, mas você pode usar açúcar cristal também. Esse merengue eu faço direto aqui no fogão mesmo, tá? Acendo o fogão e faço. Tem pessoas que sentem mais segurança fazendo em banho-maria, que é colocar uma panela de água embaixo dessa outra panela, põe uma panela aqui, quando a panela estiver fervendo, pega essa outra panela, coloca por cima e vai mexendo até dissolver o açúcar. Eu faço aqui direto no fogão, que eu acho muito mais prático e dá certo também, tá? Então aqui eu vou ligar o fogão em fogo baixo e vou mexer aqui o tempo todo, não posso parar de mexer porque essas claras não podem virar um omelete. E aí eu preciso mexer até derreter, até dissolver esse açúcar. Então aqui enquanto eu mexo eu ainda sinto grãos de açúcar. A minha clara ela vai ficar menos, com essa textura aqui, tá vendo? Menos pegajosa. Então eu vou mexendo até, o segredo aqui é dissolver o açúcar. Se você tiver um termômetro de cozinha, um termômetro culinário, é o ideal. Porque aí você vai ter uma temperatura entre 62 e 68 graus. É o ideal para você tirar as suas claras. Eu sempre meço com um termômetro. Mas se você não tiver, é só pegar a sua gema e esfregar assim nos dedos. Se você não sentir nada de açúcar, de grãozinho de açúcar, eu falei gemas, né? É só pegar as claras, viu, gente? Essa aqui, colocar aqui entre os dedos e fazer isso aqui, flexionar, né, amor? É. E aí, se você não sentir nada de açúcar, é porque tá bom, tá no ponto. Então, aqui com o termômetro, olha, eu sempre coloco assim e meço a temperatura. Tá dando conta aí, amor? 32,1. E aí, tenta colocar sempre no meiozinho da panela, tá? Pra você ver a temperatura. E aí, ó, sempre assim, não para de mexer, tá, gente? Vai mexendo. Se você já tá gostando aí, dá o seu like, se inscreva no canal. Sim, a gente preparou com muito carinho pra vocês, né, amor? É o buttercream, a receita secreta do nosso canal. E muita gente ficava pedindo, você lembra? Ficava pedindo, então você que tá pedindo aí, ficou pedindo há muito tempo, sua hora chegou. Toda vez que a gente colocava alguma coisa no Instagram, dá sugestão do que vocês querem ver, de receita, pergunta. Todo mundo perguntava, quero buttercream, ensina buttercream. Aí quando era pergunta, você vai ensinar o buttercream? Pois é. Então sempre perguntava. Pra você ver se não tiver, né, o termômetro e você ver se tá com grão de açúcar, é fazer isso aqui, olha. Pegar e flexionar. No caso, tô com luva, né, então não sinto tanto. Mas se você tem que fazer com o dedo mesmo. Então aqui, olha, 64 graus, 64,7. Eu vou desligar aqui
E já vou transferir essa minha mistura de claras com açúcar para o meu bol da batedeira para bater. Pode acontecer de ficar algum cozidinho de clara aqui, que tem um negocinho da clara que eu esqueci o nome agora, pode ser que fique um branquinho mais claro. Então eu gosto sempre de passar na peneira antes de colocar aqui no bol, para garantir. Olha só, não ficou nada cozido, tá vendo? Mas eu gosto sempre de peneirar pra garantir. Então agora vamos bater o nosso merengue. Você precisa bater isso aqui até chegar em temperatura ambiente, até esfriar, tá? Se você tiver o termômetro é ótimo, porque é justamente uma temperatura entre 33 e 32 graus, tá bom? Se não tiver, você colocar a mão e sentir aqui morninho, bem morninho pra frio, tá? Bater em velocidade máxima até formar o seu merengue. Olha só, chegou no ponto que a gente quer. Tá vendo? Vou fazer de novo pra vocês verem. Por que esse merengue ele precisa esfriar? A gente tem que bater até esfriar. Porque agora a gente vai entrar com a manteiga. E se eu entrar com a manteiga aqui com o nosso merengue quente, vai derreter a manteiga e vai perder nosso buttercream. Então, eu preciso dele frio para entrar com a nossa manteiga, tá? Então, aqui eu vou trocar de batedor, vou tirar esse globo aqui, vou colocar a raquete. A Rebeca, mas minha batedeira não é planetária, e o que eu faço? Se a sua batedeira for comum, bate com o globo mesmo, isso não é impedimento não, tá? Mas é porque a raquete, ela ajuda a diminuir as bolhas de ar, por isso que eu vou bater com a raquete agora. Mas, repito, se tiver uma batedeira comum, não é impedimento para você fazer seu buttercream, não. Pode fazer do mesmo jeito, só que aí você vai bater com o seu globo. E aqui eu tenho a nossa manteiga em ponto de pomada. O que é em ponto de pomada? Meu espaço tá sujo de merengue mesmo. Aqui, olha. Ela tá lisinha, tá vendo? Olha. Ponto de pomada. Ela tá macia. Olha só, fica macia. E uma coisa importante pro seu buttercream ficar branquinho é a manteiga. Quanto mais clarinha for sua manteiga, mais clarinho o seu buttercream vai ficar. Porque tem alguns buttercream que ficam bem amarelados, então tem a ver com a questão da coloração da manteiga. Então essa aqui é uma manteiga bem clarinha, eu gosto bastante dela. Duas coisas para você olhar na manteiga, né? Se tá clarinha e sentir o cheiro também. Eu vou colocar aqui agora. E a gente vai usar 400 gramas de manteiga, que são 2 tabletes. Eu pensei numa receita que usasse justamente os 2 tabletes para não ter desperdício. Não é desperdício, mas assim, eu vou usar uma parte, vou ter que guardar na geladeira o restante, fica negócio guardado. Então, para evitar, eu já quis uma receita que... Eu pensei numa receita, né, e preparei ela de uma forma que você utilizasse os 2 tabletes. Aqui eu uso manteiga sem sal, mas tem muita gente que faz com manteiga com sal e gosta. Então aí vai do seu gosto, você fazer e provar. Se você preferir com manteiga sem sal, faça com ela sem sal. Se você preferir manteiga com sal, faça manteiga com sal. Outra dica é você ler a lista de ingredientes. Por exemplo, essa manteiga aqui é sem sal, né? O único ingrediente que tem que ter é o creme de leite. Então manteiga que vai outros ingredientes não é legal, tá? Então aqui eu coloquei só um tablete por enquanto, vou começar a bater e já colocar o seguinte. Pessoal, prontinho o nosso buttercream. Vou mostrar pra vocês como ele fica. É bom ter um ajudante, né, gente? Você me ajuda demais. Ajuda demais, tá, gente? Ajuda. E ele mesmo se elogia, tá vendo aí, né? Olha só que lindo, gente. Aqui, ele tá do jeitinho que eu tirei da batedeira. Bem volumoso, tá vendo? Olha só que lindo. A cor dele, deu pra perceber? Lindo. Lindo. E bem clarinho por causa da manteiga.
A gente pode saborizar o buttercream de N coisas. Pode ser um buttercream de chocolate, então você coloca chocolate aqui derretido para saborizar. Pode ser um buttercream de morango, você pode colocar aqui geleia de morango, até mesmo pasta de morango, pasta saborizante, pasta de pistache. Eu vou saborizar aqui hoje com pasta de baunilha, que é o mais comum. Ah, pode ser buttercream de leite ninho também. Tem a pasta de leite ninho, ou você pode usar o leite ninho para saborizar. Então, assim, são muitas opções para saborizar seu buttercream. Por isso que essa receita é tão versátil. Você pode fazer várias coisas. De doce de leite, imagina buttercream de doce de leite, amor. É, top demais. Top demais, né? Então tem muitas opções. E como eu disse pra vocês, eu vou saborizar com pasta de baunilha. Olha só, é a pasta mesmo. Deixa eu mostrar pro pessoal. Vou pegar um pouquinho pra Aí, vocês verem. agora como que deu. é. Ó, Deu? isso, deu pra ver. Deixa eu abrir. Tá gravando tudo, viu, gente? Tá gravando até a hora de abrir, né? A minha dificuldade pra abrir a Bota a pasta. agulha pra abrir. Olha só como é. É uma pasta mesmo. Tá vendo as sementinhas da baunilha? Da fava? E o cheiro é maravilhoso, viu, gente? Muito, muito, muito bom. Então aqui não é grande quantidade porque a pasta ela é bem concentrada, tá? Então você coloca um pouquinho e prova e vê se tá do seu gosto. Tudo que você começa no início é teste, né? Então não coloque muito. Quando você for usar também uma geleia, o chocolate, cuidado com as quantidades para não desandar o seu buttercream, tá bom? Então eu vou colocar isso aqui, mais ou menos uma colher de chá. E vou bater só mais um pouquinho para misturar essa pasta. Uma coisa que eu não falei com vocês que na hora do merengue, lá atrás. Ele ficou batendo uns 15 minutos aqui na batedeira, viu, gente? Então, assim, não assuste com o tempo, porque ele demora um pouco mesmo, tá? E quando eu bati a manteiga, eu bati em velocidade média, tá? Com essa raquete. Agora aqui é bater um pouquinho só pra misturar mesmo. Então aqui eu bati só pra misturar mesmo. Se você quiser colocar isso no início, quando tá lá com a manteiga, você colocar a manteiga e já misturar tudo, pode também. Eu quis fazer mostrando primeiro só o buttercream sem nada, pra vocês verem e depois colocar a pasta. Mas se quiser colocar a pasta lá na hora da manteiga, pode, tá? E agora uma informação de ouro pra vocês. Olha que lindo, gente. Muito, muito, muito lindo. Olha só. Ainda tem os pontinhos da baunilha. Tá muito lindo. E aí, pode ser que quando você terminar de bater o seu buttercream, ele ainda fica com bolhas de ar. Se você mexer aqui assim, olha, vai sair um pouco das bolhas, mas pode não sair tudo. E aí eu vou dar pra vocês uma dica muito legal. Pega o seu buttercream, não pega tudo de uma vez, não, porque senão você pode perder se for com muita sede ao pote. Então eu vou colocar um pouco aqui nessa minha tigelinha. Vou colocar mais ou menos a metade para vocês verem a diferença de um pro outro. Esse que eu coloquei na tigelinha, eu vou levar ele por 5 segundos no micro-ondas. Gente, não coloque mais que 5 segundos, senão derreter seu buttercream já era, perdeu. Então coloca 5 segundinhos no micro-ondas e vou mostrar para vocês a diferença. Então aqui, coloquei 5 segundos, dou uma mexidinha. Ah, ainda não ficou tão do jeito que eu quero, tá muito parecido com antes. Coloca mais 5, vai de 5 em 5... Pra você não perder. Depois, com a sua prática, você, né, determina o tempo que você vai fazer. Lembrando que não ultrapasse de 10 de jeito nenhum, porque senão vai derreter. Aí, olha, 5 não deu. Então, vou colocar mais uns 5 segundinhos lá pra ver. Olha aqui agora a diferença desse buttercream para o outro. Olha aqui, está bem mais lisinho, tá vendo? Dá pra perceber, amor? Tá. Bem mais lisinho. E olha aqui o anterior. Tá com bastante bolhas de ar ainda, tá vendo? Tem uma dica que você tem aqui, olha a diferença. Na espátula dá pra ver melhor, né? Aqui, ó, de um pro outro. Olha só. Super lisinho. Super lisinho aqui. Então essa dica é muito bacana pra você conseguir fazer um bolo mais lisinho, mais perfeito, sabe? Olha, eu coloquei ao todo 15 segundos, foi de 5 em 5. Então faça isso, de 5 em 5, tá, gente? Que é mais garantido. Porque esse aqui derreter, você perdeu. Outra dúvida muito comum entre as pessoas. Rebeca, buttercream aguenta regiões quentes? Dá certo? Gente, tem muita gente que assim faz buttercream em regiões muito quentes do Brasil e fala que dá super certo. O que as pessoas têm mais dificuldade é quando a região é muito gelada, porque a manteiga ela endurece, né? Então em regiões muito geladas, as pessoas têm mais dificuldades do que em regiões quentes. Então assim, dá super tranquilo pra trabalhar. Vamos fazer muitas decorações com buttercream, né, amor? Isso aí, tem muita coisa pra fazer. Mas vocês podem assistir os vídeos
vídeos anteriores que a gente tem aqui no canal de decorações com Butter Quill pra vocês verem como que foi feito. Dá muita dica pra vocês, muita coisa legal. Então esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse presente tão especial que a gente preparou pra vocês, né, amor? Isso mesmo. E vem mais coisa boa por aí, não é o único presente que a gente tem pra vocês. Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá seu joinha, clique no gostei. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, Deus abençoe vocês. Até a próxima.